Então tá, boa noite. Hoje é 29/10, né, 29 de outubro. Essa é a aula de revisão da tarefa sobre elasticidade. Lembrando sempre, né, que toda a aula é gravada e disponibilizada para vocês no Moodle e no canal do professor. Ok? Então, começamos a leitura. Então, quem é que vai ler? Desculpe, Cristiano, não. Cristiano, Cristiano, pode começar, Cristiano. se uma curva de, se uma curva de procura é elástica no que se refere a seu preço, o significado exato disso é que qualquer aumento de preço irá provocar Tá, um aumento vamos na desenhar aqui para só um pouquinho. Uma curva de procura, né? Uma curva de procura é uma curva de demanda, é a mesma coisa. Né? Curva de procura é a curva de demanda. Então, eu tenho aqui, ó, tenho essa situação aqui. Se ela é uma curva elástica, ela é uma curva horizontal. Tá? Ela é isso aqui. Ok? E aí eu tenho aqui, ó, uma curva horizontal. Horizontal não, mais para horizontal, mais inclinada para horizontal. Então eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a situação inicial, tá? Depois eu tenho outra situação aqui. E vou colocar aqui. E aqui eu vou chamar de ponto A. Ponto A no vermelho, ponto azul, ponto inicial, tá? E o ponto esse aqui, outra cor aqui. Ponto, vou botar de um ponto vermelho. Pronto. Então nós temos dois pontos aqui, ponto inicial e o ponto final. Pode continuar, Cristiano, por favor. letra A, um aumento na quantidade adquirida pelos compradores. Letra B, Verdadeiro ou falso? Não, vamos lá. Se a curva de procura é elástica, né, um aumento do preço irá provocar um aumento da quantidade demandada pelos compradores ou uma diminuição? É uma diminuição. Então, esse aqui está errado. Está errado. Vou botar em vermelho. Vamos lá. Letra B, um deslocamento na curva da procura para uma nova posição. Deslocamento, o que a gente falou? Deslocamento não é em função da variável preço do produto. Né? Deslocamento é função da variável da mudança de outras variáveis. Renda, preço de bens substitutos, preço de bens complementares, gostos e preferências. Né? Quando o preço do bem aumenta ou diminui, a quantidade demandada vai variar ao longo da curva de demanda, ou seja, vai passar aqui do azulzinho, provavelmente vai para o vermelhinho, mas ao longo, não vai ter deslocamento, não vou ter isso, ó. Não vou deslocar a curva de demanda nem para fora, né, nem para dentro, porque o deslocamento é representado por mudança de variáveis que não estão no gráfico. Quais são as variáveis que eu estou representando no gráfico aqui? O preço do bem X, o preço do bem X, preço de X, e a quantidade demandada desse bem X. A quantidade demandada do bem X. Quantidade demandada de X. Então, essas duas variáveis que eu tenho. Então, o deslocamento da curva de procura, o aumento do preço de X vai determinar um deslocamento da curva de procura? Não. Né? Ele vai deslocar do ponto azul
para o ponto vermelho ao longo da curva de demanda. Então, está errado também. Próximo. Um aumento dos gastos totais por parte dos compradores. E aí, vai haver um aumento ou não? Vocês acham? Se aumenta o preço? Se aumentar o preço, vai ter uma diminuição? Da Uma demanda, diminuição. né? E vai diminuir muito, de forma muito significativa ou não? Aí depende Olha da pro variação. gráfico. Ó, eu tinha essa área de demanda, ó, preço vezes quantidade. Tem aqui preço vezes quantidade. Vamos supor que o preço aqui, ó, tá? Vou fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor que o preço aqui está em preto. Vou botar a cor. Botar a cor aqui em branco. Tá? Vamos supor que seja um preço de um sorvete, ok? Então vamos supor que o preço inicial seja R$10. Isso gera uma demanda dessa. Tá? Diminuir aqui para entrar direitinho. Tá? Isso gera uma demanda de 20 unidades compradas, demandadas. Eu pergunto, qual é a receita total? Qual é o gasto total desses consumidores de sorvete? São R$10 e 20 sorvetes consumidos. Qual é o gasto total? R$200. R$200. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, o preço aumenta. Vamos supor que o preço aumente de 10 para R$12. Ó, o preço aumenta de 10 para 12. Vou lá para a bolinha vermelha. A quantidade demandada cai de 20 para 10 a esse preço. A R$12 cai muito a quantidade demandada. Eu vou representar isso na seguinte área aqui. Eu posso representar por essa área aqui. Okay? Área vermelha, posso representar por essa área aqui. Vou botar em vermelho. Ok. Agora eu tenho 10 consumidores comprando 12 sorvetes. Qual é o gasto total agora? 120 pila. Então, de novo, um aumento do preço, quando a curva é elástica, quando a curva de procura, né, que é a mesma coisa que demanda, né, é a mesma coisa, o demanda é elástico, e o preço sobe, isso aumenta o gasto total dos consumidores de sorvete ou diminui? Diminui, porque o preço ficou mais caro, né? Diminui. O preço aumentou, mas a quantidade diminuiu muito. Então é ruim né? É ruim para o mercado aumentar o preço. Muita gente foge desse mercado. Antes, a R$10, era 20 sorvetes vendidos. O gasto total do mercado era 200. O preço aumentou para 12, caiu o número de sorvetes vendidos para 10. Agora o gasto total não é mais 200, o gasto total é 120, 12 vezes 10. Moral da história, um aumento do preço, quando eu tenho uma demanda elástica, o aumento do preço irá gerar uma diminuição da quantidade gasta. Dá para entender isso ou não? Dá sim. Dá sim. Então aqui está errado. Próximo. Um aumento, uma redução da quantidade adquirida pelos compradores e uma queda no gasto total dos consumidores. Então vamos lá.
aumentou o preço, caiu a demanda? Sim ou não de sorvete? Caiu. Sim. De quanto para quanto? Caiu de 10, de 20 para 10. Ótimo. Então, essa parte está certa. E o gasto total aumentou ou diminuiu? Antes, quanto é que era o gasto total, quando o preço estava 10? 200, E qual é o gasto total agora? 120. 120. Então, tem alguma coisa errada nessa questão? Não, essa daí tá certa. A resposta é a letra D. Então, não vou nem ler aí, né? Uma alteração não propriamente descrita por qualquer dos itens anteriores. Não, é exatamente a D, tá certo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu lhe pergunto o seguinte, daqui a pouco, na confecção do gráfico, eu posso manter, não, eu posso estipular que o eixo horizontal vai ser sempre do preço e o eixo da Sim. vertical Não, o sempre eixo vertical é preço e o eixo horizontal é quantidade. Demandada e ofertada. geralmente sempre para não se perder. Essa é a regra. A variável independente é no eixo, é no Y, né, no eixo Y, e a variável dependente é no eixo X. Tranquilo, perfeito, obrigado. Nesse caso, a quantidade demandada de sorvete depende do preço. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? De minha parte, não. Sim ou não? Então vamos para 2. Utilizando os conceitos de oferta e demanda, julgue os itens que se seguem. A elasticidade, preço da demanda é mais elevada para bens e serviços que têm muitos substitutos próximos. E aí, quando tem muito substituto, eu tenho uma demanda elástica ou inelástica? Se eu posso Uma demanda substituir... elástica, professor. Exatamente. Por quê, Débora? Porque quanto mais substitutos eu tenho, mais sensível é esse produto à mudança de preço, concorda? Sim, concordo. Então vamos supor, vamos voltar para o sorvete. Sorvete tem chocolate, tem rapadura, tem quindim, tem um monte de doces, né, bala, assim por diante. Né? Ou seja, tem um monte de doce que pode substituir o sorvete. Então, provavelmente esse é um produto que tem uma demanda muito elástica. Tá? Porque uma das justificativas para ter demanda muito elástica é que ele tem muitos substitutos, e substitutos bastante próximos. Entenderam? Sim. Positivo. Sim. Então, esse aqui está certo. Então, vou botar em verde. Está certinho. Próximo. O controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação, já que provoca uma redução dos aluguéis e, portanto, expande a demanda neste mercado. O controle de aluguéis é estabelecer um preço, tá, pelo aluguel, fixar um valor para o aluguel. Tá? Isso vai estimular o proprietário a aumentar a oferta de imóveis? Não. Né? Não, né? Então, o controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação. O controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação. Não, né? Vai diminuir a disponibilidade de imóveis para locação. Concordam? Sim. Quando se fala Sim, em controle professor. de aluguéis, é tipo um tabelamento de valores? Um tabelamento de preço. Né? Quem determina o valor dos aluguéis é o mercado. Agora, vamos supor que o governo, através de uma política, estabelecesse, olha, o preço do aluguel, o valor máximo é X, por bairro. Vamos supor que a Prefeitura de Porto Alegre estabelecesse um valor por aluguel em cada bairro. Né? A gente sabe que os imóveis, cada imóvel é um imóvel, né? O preço de um aluguel é determinado pelo mercado, pela localização, pela oferta de imóveis, pela demanda. No momento que tu estabelece um controle, pode parecer uma coisa boa no primeiro momento, né? Puxa,
que bom, né? Os proprietários não vão abusar do preço e tal, né? Mas, na verdade, isso gera uma distorção de mercado, né? O que vai acontecer, né? Se esse preço for abaixo do preço de mercado, vai haver um excesso de demanda, né? Poucos imóveis disponíveis para alugar e muita gente querendo alugar imóvel. Entenderam ou não? Sim, porque daí o valor fica mais baixo, mas só que daí eu E tenho aí, menos imóveis ofertados, com e o a preço mais demanda maior, né? E e uma uma demanda demanda, maior. Entendi. tu vai ter excesso de demanda. Pro- Sim, Tá? entendido. Entendido? Então ele é falso. Falso. Próximo. A fixação do salário mínimo acima do nível de equilíbrio conduz ao desemprego. Essa é uma questão interessante, tá? É uma questão que é muito, né, debatida, tá? Não é que leva ao desemprego, tá? Mas leva à informalidade. Tá? Mas quando eu falo fixação do salário mínimo acima do nível de equilíbrio, eu estou dizendo um salário mínimo muito acima do valor de mercado. Né? Eu não posso, vou estabelecer um salário mínimo de 4 mil. Vamos supor que um governante qualquer aí determinasse a partir de 23 ou a partir de novembro, o salário vai ser 4 mil reais. Né? Provavelmente isso geraria, né, uma situação de estímulo à informalidade. Ou seja, haveria uma redução, né, que haveria um aumento do custo, né, para ofertar produtos, para ofertar serviços. Né? Então, provavelmente, o empresariado iria reduzir ao máximo, né, os trabalhadores formais, e buscariam outras formas, estagiário, buscariam outras formas de compensar aí a saída desses trabalhadores formais. Então, é claro que o ideal seria sempre o salário mínimo cada vez maior, mas o salário mínimo, muitas vezes, ele não é determinado pela política de governo, né? E sim pelo mercado. Não que não se possa ter um salário mínimo mais alto. Eu acho que o valor do salário mínimo hoje é inferior ao nível de equilíbrio. Ele, por exemplo, não foi reajustado aos valores, a inflação. Não sei, nos últimos anos parece que não foi. Então, se tu não tem esse reajuste do salário mínimo, então ele está abaixo do nível de equilíbrio. Então, agora, tu querer estabelecer o preço do salário mínimo, o valor do salário mínimo independente da oferta e demanda por trabalho, né? Tem, assim como tu tem oferta e demanda por sorvete, assim como tu tem oferta e demanda por aluguéis, tu tem oferta e demanda por trabalhadores. O governo simplesmente determinar um preço muito acima do valor de mercado, inevitavelmente isso vai gerar e vai conduzir ao desemprego. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Posso falar, professor? Desde que seja rápido, pode. Não, é que a questão do salário mínimo, ele é sim. Tem política hoje. Não, mas esse é fato, ele é estipulado pelo governo, mas é principalmente pensando nas pensões e nas aposentadorias, porque boa parte do que vem acima do salário mínimo é indexado ou tem o salário mínimo como base. Aí, se subir muito, o problema não vai ser quem vai ganhar o mínimo, e sim os que ganham mais do que ele, né? E que vai ser tipo um efeito cascata muito grande. Pelo Então, menos está isso que dizendo diz. que o problema é que muitos governos não aumentam, não por questão de não determinam um salário mínimo menor, porque eles vão ter desequilíbrio previdenciário, é isso? Exatamente. É Também, isso que também, dizem, pelo também é menos. verdade. E tem Também é uma certa verdade. lógica, tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica, mas eu vou dar especificamente o que eu estava falando, por exemplo, o Rio Grande do Sul sempre teve um salário um pouco acima do salário mínimo do regional, sempre um pouquinho acima do salário mínimo nacional. Tá? Sim, E isso foi perdendo, né? Foi perdendo espaço. Hoje o salário mínimo regional acho que é o mesmo que o salário mínimo nacional. exato.
É claro que dentro de determinados limites, um empregador não vai demitir o funcionário, né? Se esse preço de equilíbrio estiver um pouquinho acima do preço de mercado. Agora, se tu decidir, assim, por um canetaço, simplesmente dobrar o preço do salário mínimo, é ótimo, né? Para todos nós seria ótimo, mas o resultado não seria exatamente aquilo que seria pretendido pela política pública, pela política salarial. Está Exato. ótimo. Boa observação essa questão da Previdência. Continua, Cristiano. A razão pela qual as curvas de oferta são acrescentadas é que, para preços São mais... ascendentes. A razão são ascendentes, é que, para preços mais elevados, mais produtores decidem entrar no mercado. Isso a gente falou em aula. Se lembram que quem determina um mercado de concorrência perfeita, eu não estou falando de monopólio, oligopólio, cartéis, estou falando por exemplo, produtores de soja, produtores de produtos homogêneos, né? Então, o que tu tem, né? Por exemplo, a gente falou lá de serviço de lavagem, o cara do Uber, né? O que tu tem? Não é tu que determina o preço é determinado pelo mercado. Quando o preço está mais elevado, o que vai acontecer? Aqueles produtores, aqueles ofertantes de serviços mais ineficientes, que têm um custo mais alto, poderão ingressar no mercado e ainda assim conseguir um lucro. Entenderam ou não? Sim. Sim, é que nem aquele exemplo que tu deu na aula, falando que se a alface fosse vendida a R$ 12 hoje, produtores menos eficientes, ou seja, aqueles que têm um custo mais alto, eles conseguem ofertar as alfaces, por exemplo, que estavam lá, que o custo deles fica dentro daquele valor de R$ 12, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, esse é um bom exemplo, né? Produtos hortifrutigranjeiros. Cada plantador de alface, de tomate, tem um custo, né? Em função dos seus insumos, em função da qualidade da terra, em função, né, de ser mais cuidadoso ou não no combate a pragas. Né? Mas quem determina o preço do tomate não é o produtor de tomate, não é o cara que planta alface, né? É simplesmente o mercado. Quanto mais alto for o preço do mercado, mais produtores de alface conseguem entrar no mercado. Por quê? Porque os ineficientes vão chegar a dizer, puxa, mesmo com eu tendo um custo mais alto, eu ainda posso ganhar o dinheiro, porque o valor do preço do alface no mercado está muito alto. Isso vai acontecer com milho, provavelmente ano que vem. Então, o preço do milho vai aumentar muito. E a China, né, provavelmente vai aumentar a demanda por milho. O milho é fundamental como alimento para geradores de proteína, né? E parece que há ela vai deixar de importar dos Estados Unidos. Puxa, vai haver excesso de demanda. Provavelmente o preço vai aumentar. Quando o preço aumenta, o que o produtor de milho, bem mesmo aquele mais ineficiente, onde tem uma terra que não é exatamente mais adequada para produzir milho, tem uma produtividade mais baixa, vai pensar, olha, até para mim vale a pena produzir milho. Consequentemente, isso vai gerar o quê? Maior oferta. Mais produtores vão entrar no mercado. Entenderam ou não? Sim. Sim. Próximo. Um aumento na renda dos consumidores deslocam para baixo a curva de demanda. Bom, aqui depende, né? Aqui depende. Se o bem é inferior, desloca para baixo ou para cima? Para cima. Não. Se o bem é inferior, o aumento Aí, da se renda. for inferior, é para baixo, professor. Claro, por exemplo, né, carne de segunda. Se a carne de segunda, se as pessoas aumentarem a renda, tiverem mais dinheiro, tiverem um orçamento maior, a quantidade demandada de carne de segunda ao mesmo preço vai ser maior ou menor? Menor? Menor. Então, tem um deslocamento para dentro. Tá? Agora, por exemplo, carnes mais nobres, como, sei lá, alcatra, carne de peixe, né?
um aumento da renda vai gerar um aumento da demanda, um deslocamento para fora. Ao mesmo preço, eu vou ter uma quantidade demandada maior. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, o que eu tenho aqui? Aqui não está bem claro, né? O aumento da renda desloca para baixo a curva de demanda, não? Aqui seria para baixo, caso, né, o bem, o serviço, né? Vamos arrumar aqui, seja considerado inferior. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, qual é a resposta? 1, 3, 4, 1, 3, 4 e 5. Tem essa resposta? Não, não tem. Ou tem? Não tem, professor. Vou arrumar isso aqui, está errado. Espera aí que eu vou arrumar. Vou lá, só um pouquinho. Tem que arrumar isso aqui. Mas é isso aí. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. 1, 3, 4 e 5. Pronto, arrumei. É isso, né? A única errada é a 2. Não, tudo certinho, é isso mesmo. Tá certinho. 1, 3, 4 e 5. Pronto, vamos lá. Continua, Cristiano. Suponha 3 bens normais, x, y e z. Os bens x e y são substitutos, enquanto os bens y e z são complementares. Considerando tudo o mais constante, um aumento do preço de x provocará redução na quantidade transacionada de a. X e também Isso aqui é difícil, vamos com calma, tá? Então vamos lá. Considerando tudo mais constante, um aumento do preço do X provocará uma redução da quantidade transacionada? É essa a pergunta. Se aumentar o preço de X, reduz a quantidade demandada de X, sim ou não? Sim. Tudo bem até aí? De novo. Vamos de novo. De novo. Um aumento do preço do X. Tá? Um aumento do preço do X. Quando aumenta o preço de um bem, o que acontece com a quantidade demandada desse bem? A tendência é reduzir. Tendência, a não ser que seja um bem de Giffen, né, que a gente viu, tal. Mas normalmente um aumento é um bem normal ali, ó. Suponha 3 bens normais, né? Não falou em bem de Giffen, tá? Então um aumento na demanda do bem X, vírgula, diminui a quantidade. Quando eu falo aqui transacionada, é demandada e ofertada, tá? Demandada e ofertada do bem X. Tudo bem? Entenderam? Isso está certo. Concordam ou não? Sim. Então, vamos botar aqui uma setinha, aqui, alguma coisa assim. Se eu acho que estou achando uma setinha. Então, ok. Sim. Então, isso aqui está certo. Vou botar em amarelo para ficar claro. Essa parte está certa. Então, vamos lá. Um pouquinho, que é uma questão um pouquinho mais complicada. Essa primeira parte está certa. Então, isso aqui está certo, tá? Então, o aumento do preço de X provocará redução na quantidade transacional de X. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Sim. E também redução na de Y. O Y, o que é em relação a X? É substituto ou complementar? Substituto. É substituto. Se reduz o preço de X, tá? Se reduz o preço do feijão, o que vai acontecer com a demanda de lentilha? Que é substituto, Vai não é? aumentar.
Então Sim, tá vai certo a aumentar a resposta lentilha. uma, então tá certo a alternativa A ou não? Não, tá errada na segunda parte, que é onde fala na redução do Y. Todo mundo entendeu ou não? Querem que eu repita? E aí, pessoal, todo mundo entendeu ou Tá. não? Então, assim, no aumento do X, Oi, oi, eu oi. vou ter que comer, o Y. O Então, que vai no acontecer? aumento de. Aumentou o preço de feijão, vai diminuir a quantidade demandada de feijão, que é o X, e vai aumentar a quantidade demandada de lentilha, que é o Y, que é substituto. Entendeu ou não? Sim, sim, tá. Ficou claro. Por isso que a segunda parte está errada. Agora vamos para B. Um aumento no preço de X provocará redução da quantidade transacionada de X. Aqui está certo, concordam? Sim, E Positivo. também redução na de Z. O que é o Z? O o Z Z é é complementar. complementar do Y. Do... o Z complementar do Y, né? E aí vai afetar o Z, uma redução. Qual é a relação do X com Y? Do X com Z? Ele é substituto? Não, ele é Não, o complementar. X e o Z não. Tá, vamos de novo. Qual é a relação do X com Z? Ele é substituto, sim ou não? Não, ele é complementar. Opa, Ele é complementar, né? X e Z são complementares? Não, não, não. É o Y e o Z que são complementares. Então vamos de novo. O X, tá? Vamos supor que seja o feijão, tá? O Y é a lentilha. X e Y substitutos, ok? Sim. Vamos supor o que tu come junto com lentilha aí. Me ajudem aí, que não come com feijão. Farinha. Arroz. Não, arroz que tu come junto com feijão, esse é o problema. Farinha. Vamos supor aí, sei lá, couve, tá? Couve-flor, couve, tá? Ou tempero verde. Embora tu bota no feijão, mas tudo bem. Ou tu bota, sei lá, pedaços de carne. Na lentilha tu bota e não bota no feijão, imaginando que fosse isso. Alguma coisa que tu bota na lentilha e não bota no feijão, ok? Moranga. Moranga. Bom, então tá. Bota a moranga na lentilha e não bota no feijão. Então, X é feijão. Y é lentilha. E Z é moranga. Então, a pergunta: o aumento da demanda de X diminui a quantidade demandada. O aumento da demanda de feijão diminui a quantidade demandada de feijão? Sim ou não? Sim, E reduz a quantidade de moranga? para mim não, professor, porque tu não come a moranga com o feijão, tu come com a lentilha. Exatamente. Então tá errado. Entenderam ou não? Ô, professor, volta de novo aí na questão, por favor. Não tem problema. Então, X é feijão. Y é lentilha. E Z é morango. Ou seja, tu come ou feijão ou lentilha. Tu come X ou come Y. Só que quando tu come Y, geralmente tu come com Z. Ou seja, tu come lentilha, que é Y, com Z, que é moranga. A pergunta é: um aumento da demanda de feijão diminui a quantidade de feijão? Sim, né? Todo mundo concorda. E reduz a quantidade de moranga? Sim ou não? Não, vai aumentar a moranga porque vai aumentar o consumo da lentilha. Provavelmente isso. Perfeito. Ótimo raciocínio. Ok, É isso aí. Entendeu ou não? ok, tranquilo, professor. Agora aqui. Esse último aqui, ó. Tá certo ou tá errado esse? Esse C aqui. Tá certo, foi o que o colega acabou de falar, né, Vou professor? falar. Vai aumentar o consumo da moranga. Perfeito. Agora vamos lá. O último, próximo. D. Um aumento da demanda do bem X diminui a quantidade demandada de lentilha? Não,
Então aqui está errado. E aumenta na X também está errado. Concorda? Sim. Esses dois estão errados. Aumenta a quantidade, reduz a quantidade demandada de lentilha? Não, aumenta. Essa parte está errada. Agora aumenta a quantidade de moranga, né? Se aumentou a quantidade de lentilha e moranga é complementar a lentilha, vai aumentar a quantidade de moranga. Entenderam ou não? Sim. Ficou claro? Certo, ficou. Lê para nós aí, o Cristiano, faça favor. Toda vez que a carne bovina é colocada em xeque, cresce o consumo de frango. Essa opção é duplamente favorável ao Brasil. Primeiro, porque o país deve aumentar a participação no mercado externo. Segundo, porque a evolução do consumo de frango nos Estados Unidos deve empurrar para cima os preços do milho e do farelo de soja, principais componentes da ração. Cláudio Martins, diretor da ABEF, diz que o impacto negativo sobre a carne bovina transfere consumidores para o frango. O Brasil abocanhou grandes fatias do mercado externo desde 1999, quando vários países tiveram problemas com a sanidade animal. O crescimento anual está próximo de 20% há 5 anos, enquanto o mundial é de 4%. O produtor não deve ser tomado por grande euforia, diz Martins. Um aumento exagerado da produção vai desequilibrar o mercado e reduzir preços. De acordo com a reportagem, a carne bovina e a carne de frango são consideradas bens complementares ou substitutos? Justifique a resposta. E aí, o que diz o texto? Substitutos. Porque olha, o problema essa é um texto antigo no tempo que tinha a vaca louca. Vocês se lembram da vaca louca ou não? Sim. Então, aliás, tem vaca louca no Brasil agora. Tem vaca louca no Brasil? Né? Tem, pior. Bom, então o que acontece? Né? O que aconteceu foi que com a vaca louca, as pessoas, né, o mercado ficou muito assustado, né, com medo de consumir a carne de gado, né? Medo de que essa doença passasse do animal para o ser humano, né? E o que aconteceu? Aumentou muito a demanda por frango, tá? E isso gerou o quê? Primeiro gerou, claro, aumento do preço de milho, aumento do preço do farelo de soja, né? Mas a pergunta é, com base, né, nesse texto, a carne bovina e a carne de frango são consideradas bens complementares ou substitutos? Claramente aí mostra que são bens substitutos. E o que aconteceu? Foi bem interessante, porque isso aconteceu na primeira década do século passado. Né? Aconteceu o seguinte, o aumento realmente do preço do frango explodiu. Né? O surgimento de novos aviários, né? Muitos pequenos, a agricultura familiar passou a produzir frango, né? E o preço do frango e a oferta de frango cresceu muito. Tá? Tanto foi assim que quando né, esse problema aí da sanidade animal, quando esse problema da vaca louca passou, a oferta de frango no Brasil e no mundo era muito grande. A consequência foi uma queda do preço. O preço do frango chegou a estar, muitas vezes, acho que era R$1, R$2 o quilo. Tá? O preço ficou muito baixo. Entenderam? Se lembram disso? O preço estava bem baixo. Aí o cara vê que o cara tá ficando velho quando o professor fala o século passado, né? Não, mas isso foi só naquele momento, depois a produção depois equilibrou de novo. Organizou, né? Depois equilibrou. A idade não voltou. Toca aí, Cristiano. Toca a ficha. 5. Para cada um dos pares de bens abaixo, qual dos dois bens você espera que tenha demanda mais elástica e por quê? A.
livros didáticos obrigatórios e romances. B, gravações... Oi? Continua. B, gravações de Beethoven e gravações de música clássica em geral. C, aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses e aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos. D, guaraná ou água. Tá, o que que determina, já falamos, o que determina uma demanda muito elásticas? São bens substitutos, e substitutos muito próximos. Tá? Desses aí que vocês estão vendo, né, qual desses, né, me parece que tem, são substitutos mais próximos? Livro didático e livro romanceado são substitutos próximos? Não. Não, né? Livro didático é para colégio, né? Para faculdade. E romance é para lazer, para, né? para leitura em casa. Né? Não são substitutos. Guaraná e água são substitutos próximos? Não. Também não. Aqui vai mais para os americanos, né? Para o pessoal do hemisfério norte, que é mais frio. Né? Aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses, aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos. Não é substituto isso aqui, porque a ideia aqui é de que tu não pode esperar, né? A todo inverno, né? Tu precisa ter aquecimento, né? Quase todas as casas aí nos Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Europa do Norte, principalmente, tem aquecimento, é chamada calefação a óleo, né? Aquecimento a óleo, ou por energia elétrica. Então, uma coisa é no período de 6 meses, né? Outra coisa é no período de 5 anos. Né? Ninguém vai passar, se pode, evidentemente, ninguém vai passar 5 anos sem nenhum tipo de aquecimento. Então, também não é esse. O que tem substitutos mais próximos aí, né? O mais próximo seria a gravação de Beethoven, né? Que é música clássica, né? E música clássica em geral. Tem Chopin, tem Mozart, né? Tem tantos aí autores que não é Beethoven, evidentemente, mas são autores também de música clássica. Esses seriam os substitutos mais próximos. Então, a resposta seria alternativa B. Entenderam? Sim. Ficou claro? Mais ou menos. Eu achei que era guaraná e água, por serem Só substitutos na tua diretos. cabeça, né, o Davi? Davi? Mas é que um seria substituto do outro. No caso, não Aí, tem. por que não gravações de Beethoven e gravações de música clássica? O que tem de tão diferente Mozart para Beethoven? Tá, tudo bem, mas eu achei que tipo, eu entendo que seria alguma coisa tipo mais essencial do que alguma coisa mais como um bem de grife para daí ter uma demanda. Eu não vejo água e guaraná como substitutos. Eu vejo água mineral, por exemplo. Eu vejo guaraná, para mim, é substituto do, sei lá, do suco. Guaraná é substituto Não, digo assim, só tomar guaraná. Aí qual é o substituto mais próximo da guaraná? Daqui a pouco uma água, em função da proximidade de valores de essencialidade. Não seria tipo um bem de grife, mas eu entendi agora a classificação do Beethoven e da música clássica. Consegui. Colega, água não existe substituto, né? Água é água. Você pode tomar o líquido que você quiser. O teu organismo, ou de todo mundo, vai sempre necessitar de água. É um bem essencial que não existe substituição. A gente pode substituir o sabor, o paladar, por assim dizer, mas o corpo se ressente da falta de água pura. Não existe um líquido misturado com qualquer coisa que substitua a água. No caso ali, eu acho que o guaraná vai te fazer mal à saúde, enquanto a água não. Também. Eu estou agora me lembrando do Cristiano Ronaldo, que ele, numa entrevista, ele estava com água e Pepsi. Se lembram dessa entrevista? Ele botou pro lado, né? Ele jogou, não, isso aqui é porcaria, só água.
Professor, Fala. eu tinha entendido esse exercício de uma forma diferente. Eu pensei que a gente teria que fazer a comparação entre cada um dos itens de cada letra. Mas então, na verdade, é no contexto geral, então. Não, mas como é que faria para cada letra? Não, tipo, analisando pela seguinte questão, ali, por exemplo, né, livros didáticos obrigatórios e romances. Levando em consideração que, geralmente, na demanda elástica, pequena variação de preço, né, causa muita mudança na quantidade demandada, que normalmente são produtos, né, não tão essenciais, para mim teria mais efeito nos romances do que nos livros didáticos obrigatórios, e o nome, né, já está ali, obrigatório. Vamos lá. Livro de... o romance, qual seria o... Entendi a tua colocação, Débora. Então, qual é que porque seria... como tem A, B, C e D, né, eu entendi, pensei que fosse dessa forma o exercício. Não, tranquilo, entendi. Mas tudo bem, então tá. Então, didático não tem substituto. Romance teria isso? Exatamente. Então, ele que teria a demanda mais elástica na opção A, digamos assim. Sim, tá bem. Então, e gravações de Beethoven, gravações de música clássica, o que seria? Eu coloquei Beethoven. É uma coisa mais específica, né, professor? E a gravação de música clássica, em geral, abrange mais outras opções, né? Pode tocar também. Entendi. Aquecimento central a óleo no curto prazo ou no longo prazo? Mas no curto eu coloquei nos próximos 5 anos, né? Porque o próximo 6 meses está mais próximo, né? Teria uma demanda maior. Isso, perfeito. Tá bom, Guaraná. E no Guaraná, a água, o Guaraná, porque água é água. Guaraná tu pode substituir por Coca, Pepsi, enfim. Suco, tá bom? Boa análise. Pode ser também, serve também. Tá bem? Tá. Porque fala ali para cada um dos pares, né? Porque, né, Débora, ali fala para cada um dos pares de bens abaixo, é isso, né? Isso aí foi onde eu fiz a análise entre os dois de cada letra. Perfeito. Então, revisando, né? O que é mais elástico? Livros didáticos ou romance? Romance. Isso. O que é mais elástico? Gravações de Beethoven, que é um cantor específico, ou de música clássica em geral, que tem vários? Gravações de música clássica em geral. O que é mais elástico? Aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses, agora no inverno do hemisfério norte, onde as pessoas estão preocupadas em se aquecer suas casas para não passar frio, ou nos próximos 5 anos, que tu pode, inclusive, planejar, mudar, né, gerar uma nova forma de aquecimento na casa, seja por energia elétrica, seja por, sei lá, outras formas de aquecimento, né? Pode ser por estufa, assim por diante. Então, seria mais elástico aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos. E o que é mais elástico? Guaraná ou água? Eu vou falar, né, o que a Eva falou, né? A água não tem substituto, o Guaraná tem vários substitutos, né? Coca-Cola, refresco, suco e por aí vai. Tá bem? Café. Tranquilo, professor. Tranquilo, positivo. Beleza. Café também. Então tá. Tudo bem? Tá claro? Tá, sim. Então tá. Obrigado, pessoal. Aí, um bom domingo para vocês, boa votação e a gente se fala segunda e quarta-feira. Um abraço aí para todos. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite.